Boa tarde, amigos. Donos da bola desta quinta-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. E hoje um programa especial. Tem Grenal no nosso Donos da Bola. Nós vamos comparar o Grêmio que venceu o Hamburgo com o Internacional que bateu o Barcelona. Qual dos dois é o melhor time? Do goleiro até o técnico. Vamos começar o nosso debate, então, primeiro com os goleiros. Mazzaropi ou Klemer? Em home office, Fabiano Baldasso, quem foi mais goleiro? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que eu vou pegar um critério que envolve o que foi a história do jogador. Se eu fosse comparar os jogos, eu começo dizendo que não haveria comparação. Porque uma Intercontinental, o Grêmio está pegando o inexpressivo time do Hamburgo, com time reserva e com 3 jogadores do banco, e o Inter contra o Barcelona fez o maior feito da história do futebol brasileiro. Klemer e Mazzaropi, o Klemer. Bagé. Bom, primeiro que eu digo que não vou entrar, mas acabo entrando, né? Os dois são campeões mundiais, mas enfim, o Baldasso também quer gerar conteúdo com essa situação. Mas pelo histórico, eu até penso que o Mazzaropi tem um histórico maior que o Klemer. Mas o Klemer nessa aí tem que levar, Klemer. César. Eu fico com o Mazzaropi. O Mazzaropi foi contratado naquele ano de 83, no meio da Libertadores, levou o Grêmio à final da Libertadores e foi importante no jogo contra o Hamburgo. Eu fico com o Mazzaropi. JB. Klemer. Tudo bem, eu vou de Klemer também. Tiger Junk, Central Band de Esporte, quem foi mais goleiro? Mazza ou Klemer? Klemer 5-1 tá escalado. Muito bem, Klemer, o Internacional arrancou na frente, o goleiro é Klemer. Estamos aqui comparando o Grêmio que venceu o Hamburgo em 83 com o Internacional que venceu o Barcelona em 2006. Quem foi mais time? Então, por enquanto, o Klemer é o goleiro. Lateral direito, Paulo Roberto ou Ceará? Bagé, começa com você. Por histórico, por futebol. O Ceará fez uma grande final, mas eu fico com o Paulo Roberto. César. Eu fico com o Paulo Roberto também, apesar de achar que essa é uma das votações mais complicadas para mim. JB. Essa para mim, não tinha dúvida no goleiro. Eu tô muito na dúvida nessa, César, pelo seguinte, porque a gente adotou 2 critérios aqui, né? Tanto a partida, os jogos das finais, quanto a carreira do cara. E o Ceará, ele joga por mais 5, 6 anos na França, no PSG, um cara consolidado. Mas pelo que eu vi, assim, o Paulo Roberto jogou mais do que ele. Muito bem, eu fico com o Paulo Roberto pela história. No jogo em si, o Ceará faz uma partida extra classe com o Barcelona, anula o maior do mundo na época, que era o Ronaldinho. Mas pela história, o Paulo Roberto é um multicampeão, colocou muita faixa. Baldasso. Não, eu concordo. A partida do Ceará é histórica. Ele marca o melhor jogador do mundo. E marca muito bem. Mas o Paulo Roberto foi mais jogador e teve uma carreira mais recheada. Tiger Junk. Eu vou ser o único a votar no Ceará, então. O Paulo Roberto ganhou por 5-1, mas o Ceará tem uma carreira respeitável também. Fez sucesso na França, no Cruzeiro. Voto nele. Muito bem, vamos lá. Zagueiro central, Baidec ou Índio? JB. Tem que ser o Índio, né? Não tem, assim, respeito ao Baidec, mas tem que ser o Índio. Baldasso. O Índio é o maior vencedor da história do futebol gaúcho, um dos maiores jogadores da história do Inter. Índio, óbvio. César. Eu fico com o Índio também. O Índio foi mais jogador, bem mais jogador que o Baidec. Bagé. 2 jogadores de muita imposição física, mas um acima, o Índio. Muito bem, primeiro unanimidade então. Tô fechado com o Índio, jogou muito. Jogou muito. Vamos ver, Tiger, desculpa. Não, de fato, primeira unanimidade, Índio, 6-0. Muito bem, vamos ver, 4 zagueiros. Agora sim, agora ferrou. Aí aqui temos 2 monstros. Agora ferrou. Essa eu vou abrir, eu vou me permitir abrir, tá? 2 monstros. É que o De Leon ganha no Grêmio o Campeonato Brasileiro, ganha no Grêmio Libertadores da América e ganha no Grêmio a Copa Intercontinental. Para mim, Hugo De Leon é o melhor zagueiro na comparação com o Fabiano Heller. Bagé. De Leon jogou muita bola. Quem não viu o De Leon, joga no YouTube lá e acompanha. O De Leon ganhou Libertadores antes de chegar no Grêmio, depois ele ganha Brasileiro, Libertadores, Campeonato do Mundo e ele ganha muito com a seleção uruguaia pela qualidade que ele tinha. De Leon. César. Eu acho uma grande injustiça com o Heller, né? Porque a gente precisa fazer referência do grande jogador que foi o Fabiano Heller, para mim um dos grandes jogadores, sobretudo daquele jogo do Internacional. Mas o De Leon, ele tem toda uma figura. O De Leon foi um jogador do mundo, né? O De Leon superou um pouco a nossa linha regional aqui. O De Leon foi um craque, eu fico com ele. Até vou reforçar ainda, tá, em cima do teu voto, que eu acho que não teria, tu falasse a palavra injustiça com o Heller, que eu concordo integralmente. Mas não haveria, na minha opinião, como fazer essa seleção e deixar o De Leon de fora. Claro. Vamos ver. Baldasso. Lá vem.
Lá vem. Não, na minha seleção ele tá fora. Eu acho que o De Leon é um grande jogador, tem um histórico de muitos títulos, mas o Weller também tem um histórico de muitos títulos e pra mim é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida pelo lado esquerdo. Então eu não tenho como não votar no Fabiano Weller. Eu só quero lembrar que o De Leon ainda ganhou depois uma outra Copa Intercontinental com o Nacional. Aliás, eu acho que ele ganhou mais duas, tá? Eu acho que ele ganhou mais duas, mas uma com certeza com o Nacional. E ele, inclusive, ele foi personagem do Nacional que eliminou o Internacional da Libertadores na final, né? Campeão em 80. Ele ganhou duas pro Nacional. Ganhou 88 e já havia vencido 80 antes de vir pro Grêmio em 80. Então, ele é tricampeão da Copa Intercontinental. Gente, tem que respeitar o cara da Libertadores. O cara tem... tem 3 títulos mundiais. Ele é campeão do mundo. Ele tem 3 campeonatos mundiais. Eu sei que é difícil para te dizer essa frase, mas ele é campeão do mundo. Não é que é difícil. Eu acho que se a gente fizer esse debate vai ser um outro programa. A gente até pode fazer. Tá num outro feriado assim, a gente pode pegar... Não, é que a gente não precisa... Não, mas é que assim, o De Leon, ele não é o maior. Quem é que ganhou 3 Libertadores aí que a gente conhece? Não tem nem... Vamos ver, JB, vota. O De Leon, ele não é o maior zagueiro da história do Grêmio. Ele é o maior jogador estrangeiro da história do Grêmio. Ele seguramente... Na minha opinião, é o segundo maior jogador da história do Grêmio. Pode depois ser, do Renato, pode ser depois do Renato. Mas, tipo, ele é o maior jogador estrangeiro da história do Grêmio. Então é De Leon. Muito bem. Tiger Junk. O De Leon é o melhor zagueiro da história do Rio Grande do Sul. De Leon. Muito bem. De Leon, portanto, está eleito. Nosso time, por enquanto, está assim, ó. Klemer, Paulo Roberto, Índio e De Leon. Que zaga, hein, gente? Índio e Hugo De Leon. Quem não queria ter essa zaga? Vamos ver, lateral esquerdo, Paulo César Magalhães, tricolor, que a gente sabe foi escalado pelo Renato, hein? Renato, na época, já influenciava como técnico. Era o Casimiro, né, César? Era o Casimiro titular e o Renato deu uma pressão lá no seu Bruxo Espinosa e jogou o Paulo César Magalhães. Ou Rubens Cardoso, que ganhou dos dois lados. Ô, Tiger Junk, eu vou abrir contigo essa. Eu voto no Rubens Cardoso, se é para levar em conta o histórico, Meneghetti. O Rubens Cardoso foi campeão pelo Grêmio e também pelo Inter. Assume a titularidade durante o Mundial pela lesão do Hidalgo, mas o Rubens Cardoso melhor que o PC Magalhães. Fabiano Baldasso. Rubens Cardoso. Também tem o meu voto e eu levo em consideração o que o Tiger falou. Jogou nos dois e ganhou nos dois. E eu acho, na minha opinião, talvez seja o setor mais fraco desse time que a gente está montando aqui. Bagé. Pelo histórico e pelo futebol. Rubens Cardoso, muito mais jogador. César. Eu concordo com vocês, eu fico com o Rubens Cardoso também. JB. Rubens Cardoso, mas aí é destacar. Se tivesse um setor a melhorar, lateral esquerdo. Muito bem, unanimidades. Aliás, nas duas laterais temos unanimidades. Paulo Roberto. Curiosamente, com 2 reservas. Não. O Tiger votou no Ceará, é verdade. E curiosamente, nesse caso da lateral esquerda, 2 reservas. Não, o De Leon não foi na unanimidade. O Baldasso. Porque o titular do Inter era o Hidalgo como citado e o titular do Grêmio era o Casemiro como citado. Ou seja, curiosamente, os 2 reservas entrando no jogo final. Muito bem. Ô César, vamos abrir a votação aí no primeiro homem do meio campo. China Tricolor, grande partida contra o Hamburgo, hein? E Edinho. Pois é, 2 jogadores de características parecidas, mas acho que o Índio é mais jogador, né? China. O China, desculpa, é mais jogador do que o Edinho. Muito bem. Bagé. China. Os dois jogaram muito na final, mas eu fico com China. Fabiano Baldasso. 2 jogadores absolutamente limitados, mas eu me recuso a votar no Edinho para qualquer coisa. China. Eu vou discordar de ti, tá? Eu vou dizer que o China, na minha opinião, jogava muito mais que o Edinho. Mas jogava muito. Mas não dá, pra mim é quase assim, ó. Eu vou ser forte, eu vou baldaciar. Não dá pra comparar, na minha opinião, né? JB. O Edinho jogou, aí faço só um registro histórico aqui, ele jogou muito bem a final do Mundial, tanto que o Fernando Carvalho está pedindo para os colorados, não é o caso do Baldasso, perdoarem o Edinho, mas ele jogou bem a final da Yokohama. Nós não estamos analisando aqui, mas ele não joga bem a segunda final da Libertadores no Beira-Rio. Só para contextualizar, ele ficou completamente perdido naquele jogo contra o São Paulo. E por isso eu coloco o China como melhor do que ele. Eu acho que o Edinho não era um jogador que eu confiava ali na cabeça de área. Tu coloca o Edinho, então? Não, o China? O China. Tá. Então, disse que o China era mais confiável. Dos limitados, aí o limitado era o Edinho. O China jogava muito. O Tiger Junk, China ou Edinho? Para quem olhar o VT do jogo contra o Hamburgo em 83, Meneghetti vai se surpreender muito com a atuação do China. O China jogou muito e era um volante de qualidade, sim. Eu voto no China, unanimidade. Unanimidade, portanto, China está eleito. Agora a gente tem que fazer uma pequena gambiarra aqui, porque esse cara do Grêmio não era bem segundo homem, assim, não era segundo volante, como é o do Internacional, o Wellington Monteiro ou Osvaldo, características, posicionamento diferente, mas a gente tem que montar esse time, até porque os esquemas do Espinosa e do Abel eram bem diferentes. Osvaldo ou Wellington Monteiro, JB? É duro por essa situação, mas eu vou de Osvaldo, vou mais para frente. César? Essa é a maior distância entre todos. O Osvaldo era um baita de um jogador.
O Tá, mas Meneghete tu tá fala em abrindo o time. comparar. Não, mas tu tá é que abrindo nós o time, estamos tu tá botando. faceirinho. Não. É o Oswaldo e o. Como é que é? Wellington Monteiro. O Wellington Monteiro. Não, mas só que o Meneghete explicou, já contextualizou. Só que assim, ó, botando o Oswaldo, tu tá abrindo o time característica para é um cara diferente, né? Sim, de mas corredor nesse e outro... jogo, mas é uma seleção, né? nesse jogo o Oswaldo jogou ali pelo lado direito como segundo volante. O Oswaldo era um grande jogador, O Oswaldo sempre. Baldasso. O Wellington Monteiro é o jogador mais subestimado da história do Internacional. Vi ambos jogarem com muita atenção várias vezes e digo, Wellington Monteiro mais jogador que o Oswaldo, eu voto no Wellington Monteiro. Eu tenho um reparo para fazer. Todas as manifestações do Baldasso tiveram o maior da história de alguma coisa. Vocês se deram conta? Todas as manifestações é o maior da história. superlativo Olha, é um acompanha. negócio... Muito bem, vamos ao maior da história então. Alex Bagé, Oswaldo ou Wellington Monteiro? César, eu não recebi a tua cartilha antes do programa do que eu devo e não devo dizer. Da próxima vez me envia antes do programa, que fica mais fácil para mim. Foi boa a resposta, Baldasso. Parabéns. Dessa vez tu acertou. Viu? É bom que o Baldasso não tá gritando, já falei pra ele. Quem fez sucesso na TV gritando foi o Tarzan. Eu voto no Oswaldo, muito mais jogador que o Wellington Monteiro. Acompanha o Oswaldo, Tiger Junk. O Wellington Monteiro faz uma baita partida contra o Barcelona, Meneghete, mas o Oswaldo jogava muito, eu voto no Oswaldo. Eu só quero fazer esse reparo que as características, o posicionamento é diferente. O Oswaldo é um camisa 8 tradicional, que ajudava na marcação, mas chegava bem na frente. Fazia gols, né, César? Fazia muitos gols. Lembra, a Libertadores isso é fundamental. Jogava demais. O Wellington Monteiro é o jogador mais A defensivo. gente vai ter que adaptar esse time aqui, porque assim, ó, o Inter jogou num losango na final do Mundial, nós vamos ter que botar o 4-1-4-1. Esse time não o vai China conseguir aqui, jogar. o Oswaldo na ponta direita, vamos achar um ponto Não te esquerdo. preocupa, Muito esse bem, time não vamos vai ver. jogar. Olha aqui, ó. Vamos lá, porque agora tem... Essa é outra peleia. Eu vou abrir com o Baldasso essa. Já vou avisar agora. Paulo César Caju ou Yarley? Fabiano Baldasso. Cara, o Paulo César Caju é um jogador que no Grêmio não jogou absolutamente nada. Mas é um jogador que tem uma história muito bonita no futebol brasileiro de um tempo que possivelmente todos nós aqui ou nenhum de nós acompanhou. O Yarley, igualmente uma história bonita. Acho que a comparação é muito válida, é muito difícil de escolher, mas eu tenho o Yarley, que ganha vários títulos importantes, no Internacional é decisivo no jogo mais importante da história do clube, conseguiu fazer façanha no Paysandu, eu voto no Yarley. Muito bem. Bagé. O histórico do Paulo César Caju justamente seria da seleção brasileira, principalmente do futebol no Rio de Janeiro. Eu voto no Yarley. Muito bem. César. É também difícil, uma votação difícil. Eu fico com o Yarley também, mas reparando só uma informação passada pelo Baldasso. Nessa terceira passagem, ou segunda passagem do Caju, ele não vai bem aqui. Mas ele foi bem em 79, né? Em 79 ele vai bem, em 80 ele vai bem. É um jogador fantástico, mas o Yarley tem uma história muito bonita e a gente merece valorizar aqui. JB. Na minha visão, eu sei que a gente estava tentando estabelecer critérios aqui antes, mas eu levo em consideração tudo, entendeu? E tem alguns critérios de desempate. O Caju foi campeão com a seleção, foi campeão no Olympique de Marseille, jogou aqui no Brasil, só que também depois acabou dando umas declarações aí infelizes, falou um monte de bobagem, acusou sem ter prova e ficou tudo por assim mesmo. Então, para mim, ele não merece, não é o tipo de jogador com relacionamento que eu quero no vestiário. O Yarley é líder, jogou muito, gastou a bola, o meu time tem Yarley no time. Tiger Junk. Eu voto no Yarley porque eu tenho que levar em consideração que o Yarley acabou o jogo contra o Barcelona, Meneghete. Não posso tirar isso do critério, o Yarley. E o Yarley ganha também com o Boca Juniors uma Copa Intercontinental, acho que em 2003, onde ele também vai bem. Esse tempo eu estava vendo uns vídeos na internet do Yarley fazendo gol no Monumental de Nunes contra o River Plate, com o Boca, clássico Boca e River. Ele jogou demais. Só que eu não posso desconsiderar, e eu não vou entrar na linha do JB. Ele jogou no Real Madrid, né? Jogou no Real Madrid? Real Madrid B, era Eto'o e Yarley, o ataque do Real Madrid B. Eu não posso entrar na linha do JB, porque daí o Ronaldinho não vai fardar em nenhum time. Se eu for julgar isso aí, declaração, atitude, comportamento, nem o Maradona. Nenhum vai fardar em nenhum time, entendeu? Então, mas é critério. eu respeito o teu critério. Eu tenho o meu, eu não entro nessa. Estou analisando a bola do cara. E o Paulo César Caju, gente, ele é campeão do mundo com a seleção do Zagallo, que é a maior seleção que eu vi jogar em todos os tempos. O Baldasso agora está tendo erisipela, porque ele tem horror do time de 70, ele acha que aquele time jogava em câmera lenta, slow motion, enfim. Mas ele jogava bola demais. Então, até para fazer, já que o Yarley está eleito, uma referência, PC Caju para mim está no meu time, mas ganhou o Yarley. Vamos fazer intervalo agora, ô Matheus Schenck, para deixar o ataque e o técnico para depois? Então tá, vamos lá então. Vamos seguir então aqui no meio campo com outra pedreira, hein? Pedreira.
Mário Sérgio Pontes de Paiva ou Alex? Mário Sérgio foi grande personagem do time do Grêmio contra o Hamburgo. O Alex tem uma trajetória multivencedora no Internacional. Bagé, vou abrir contigo. O Alex jogou muita bola, campeão da Libertadores pelo Inter, pelo Corinthians, campeão brasileiro com o Corinthians, mas o Mário Sérgio representou demais para o futebol e jogou muita bola. Mário Sérgio. Baldasso. Saudoso Mário Sérgio, muita qualidade, vários títulos importantes, mas o Alex é um jogador que é multicampeão pelo Inter, pelo Corinthians. Em 2008, na Sul-Americana, o Alex no Internacional é o grande protagonista daquela conquista inédita. Eu voto no Alex. César. O Vesgo era de outra turma, gente. O Vesgo jogava outro jogo. Não é o mesmo jogo do Alex. O Vesgo foi um gênio do futebol, inclusive com a camisa do teu Inter, Baldasso. Quem não lembra do Vesgo de 79, no título de 79, um gênio da bola, gênio da bola. Para mim, o Mário Sérgio merece uma placa de tão grande jogador que foi o Mário Sérgio, nos dois. Muito bem, JB. Eu vou no Mário Sérgio também, só destaco que Mário Sérgio contratado no mesmo esquema do Renato, já agilizando o Falcão, né? O Falcão é quem traz o Mário Sérgio, quem diz para a direção que tem que trazer ele, porque ele ia resolver o problema do meio campo do Internacional. Então, esse é o cara, esse é o diferenciado, porque jogou bem nos dois e jogava outro esporte. Igor Janke, Mário Sérgio ou Alex? Da mesma forma que eu falei do Yarley, não posso deixar de fora o Mário Sérgio, que acabou, talvez o melhor jogador em campo ao lado do Renato, na final contra o Hamburgo. O Mário Sérgio está na seleção. E se serve de critério de desempate, o Alex não joga bem a final do Mundial. A final do Mundial, substituído, o Alex, inclusive, ele né? sai e entra o Vargas, que gastou a bola. Então, assim, o Alex tinha até um delay, porque o Inter fazia um balanço em que o Fernandão recuava para fazer a marcação, o Fernandão se sacrificou e o Alex tinha que cobrir o lado, o Alex tinha que sair para chegar de surpresa na esquerda e o Edinho cobriu o Alex. E eles não conseguiram fazer esse movimento até que entra o Vargas no segundo tempo e toma conta do meio campo, estabiliza as coisas por isso. Quando eu comparo os dois com características, posicionamento diferente, quando eu comparo, eles estão num setor parecido ali pela meia esquerda, o Alex um pouco mais marcador, jogou de lateral também no Internacional, em alguns momentos. Né? E o Alex tem uma participação mais efetiva durante os jogos, ele é mais participativo durante os jogos. Só que tem um detalhe, quando a bola cai no pé do Mário Sérgio, ela sai redonda. Pode cair nele um melão. Ela sai uma bola de futebol redonda, pifando algum jogador, deixando em condições. Foi um gênio. Era de outro degrau. Realmente, o que ele não tem é uma taxa de participação durante os jogos tão efetiva, como por exemplo lá o Iniesta do Barcelona, que joga no campo inteiro, marca, cria, passa. O Alex é mais participativo, mas eu fico com o Mário Sérgio, porque inclusive no jogo contra o Hamburgo, na minha opinião, jogou mais que o Renato, tá? O Renato fez os gols. Mas o Mário Sérgio. O primeiro tempo do Mário Sérgio contra o Hamburgo, a gente reviu esses dias, é uma coisa surreal que ele faz. Muito bem. Então está eleito o Mário Sérgio, todos votaram, né? Bom, vamos ao intervalo. Na volta tem o ataque do Grêmio, Renato Tarciso, o ataque do Internacional, Pato Fernandão. Dois grandes ataques e escolha do técnico também. Em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje tem um Grenalzinho aqui no nosso Donos da Bola desta quinta-feira. Estamos elegendo quem é melhor time, o Grêmio de 83 que bate o Hamburgo ou o Inter de 2006 que supera o Barcelona. O nosso time está por enquanto assim, ó. Me ajuda aí, Schenck. Klemer, Paulo Roberto, Índio de Leon e Rubens Cardoso, China, Osvaldo, Yarley e Mário Sérgio. E agora vamos para ataque e também para treinador. Vamos começar então com o ataque. Vou abrir com Fabiano Baldasso. Renato Portaluppi ou Alexandre Pato, Baldasso? Pela carreira, Renato, nenhuma dúvida. Tu acha que a carreira do Pato é tão desprezível assim? O Pato é um dos maiores desperdícios da história do futebol brasileiro. O maior desperdício da história do futebol brasileiro é Adriano Imperador. O segundo é o Pato. Era uma linha sucessória do Ronaldo Nazário e em determinado momento desistiram da carreira, coisa que o Renato não fez. Muito bem. César? Fecho o Baldasso, impressionante. Concordo, eu ia falar exatamente, ele seria o sucessor do Ronaldo Nazário. E não foi, e abatumou o Pato, mas mesmo assim o Renato é maior que ele, até pelo que o Renato fez lá em Tóquio, né? Bagé? Eu só discordo a carreira principalmente a ida do Pato para o Milan. Ele virou dono do Milan lá pelo menos durante 2 temporadas. Mas eu concordo que pela final e por jogador, o Renato é mais jogador. Mas não dá para esquecer o que o Pato fez no Milan. Né? Ele poderia ter sido tão bom, né? A gente prospectou ele como... Eu imaginava que ele fosse o melhor do mundo. Eu também. Em 3, 4 anos ele vai ser o melhor do mundo. Eu também imaginei. Eu pensei isso. Ele era um gênio. JB?
não tem como não concordar com vocês, apenas destacar o seguinte, o Pato teve a carreira que ele achou que merecia, e aí focou em outras coisas, como tipo, conviver em Milão, tá com a filha do Berlusconi, tá agora super bem, parece, com a Rebeca, que é a filha do Silvio Santos, ele tá vivendo a vida dele. Não foi o que a gente esperava, mas enfim, um bom jogador. Agora, entre Renato e Pato... O Pato, em determinado momento da carreira dele, ele focou em mulheres, o que não é totalmente condenável. O Renato também conseguiu focar em mulheres e jogou bola, né? Tem esse detalhe, né? E ganhou e botou fácil, né? Onde foi, né? Menos na Roma, Verdade. mas também teve esse foco, o Renato. Aliás, ele podia fazer a comparação dos dois aí também nesse quesito. Até administrou melhor, né? Posso fazer Administrou melhor, também eu acho. posso fazer Também acho. uma provocação aqui. Se a gente olhar, a gente está olhando por um viés, né? E o Renato tem toda uma relação com o das Grêmio mulheres, muito forte. quer dizer? Não. O Pato fez excepcionais contratos na vida dele. O Pato deve ter sido... Primeiro que teve uma Sim, vida na China. útil. Na Teve China. uma vida útil como jogador, que ele está aí, nós estamos falando de um episódio que aconteceu em 2006. Ele está jogando até hoje com grandes contratos. O Renato não fez 14 anos de grandes contratos. Ô, Tiger, vamos lá. Entre um e outro, acho que não dá nem para comparar, né, Meneghetti? O Renato foi muito maior aqui no Grêmio, muito maior em sua história, muito maior na final do Mundial. O Renato tá anos-luz à frente do Pato nessa votação. Eu também acho que é incomparável, tá? Também acho que é incomparável. Ainda que o Renato não tenha tido grande sucesso lá no futebol italiano na Roma, não deu certo, mas é uma liderança, é um jogador que foi lá e decidiu contra o Hamburgo, foi bem no futebol do Rio de Janeiro, então não teve carreira na seleção, ok. Mas o Pato também não teve, também não conseguiu se lançar na seleção. Portanto, Renato, aliás, unanimidade, né? Mais uma unanimidade. Renato está eleito. Vamos ver. Comando do ataque. O Grêmio teve um jogador improvisado, que o Renato pedia passagem pela direita, Espinosa colocou o Tarcísio como centroavante, já havia jogado algumas partidas, né, mas colocou o Tarcísio. E o Fernandão por conta do Internacional. Eu quero te ouvir, Baldasso, nem que seja para cumprir tabela. Teremos outra unanimidade, não tenho dúvida nenhuma, Fernandão. César. Já que o Baldasso votou por mim, é verdade. Vamos de Fernandão. Lembrando que Tarcísio foi um jogador que tem o maior número de atuações com a camisa do Grêmio, um jogador fantástico para o Grêmio, mas Fernandão é mais, né? Eu quero só lembrar que o Tarcísio é um personagem dessa cidade, né? Um cara respeitado por todos, por colorados, por gremistas, uma grande figura. Uma bandeira do Grêmio, Tarcísio, um uma baita bandeira cara. do Grêmio. Mas o Fernandão, né, pela história, pela liderança, pela conquista, até no jogo ele se sacrificou, né? Jogou marcando a saída de bola do Barcelona. Meu voto é Fernandão. Bagé. Por toda é boa essa citação que tu faz, Meneghetti, da importância do Tarcísio no contexto geral da capital, aqui também do Grêmio. Mas por tudo que o Fernandão representou, e a gente não pode nem avaliar o Fernandão, a gente imaginava que o melhor em campo do Internacional fosse o Fernandão, fazendo gol e jogando muito. Não foi isso. Mas o Fernandão, para mim, um dos melhores seres humanos que eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer, Fernandão. Muito bem. JB. Eu complemento essa do Bagé, um dos melhores seres humanos e um dos jogadores mais privilegiados. Sabe que ano ele foi contratado pelo Grêmio? Quem? O Tarcísio? Não, estamos falando do Fernandão já. Não, mas Fernandão. tu começasse da bandeira do Tarcísio, 73. Nós estamos falando de 83. Mas voltando ao Fernandão, e um cara que tem a humildade de chegar, e todo mundo sabia que ele era o grande jogador, ele era o maior salário, a grande estrela, aquela coisa toda, e ele chega e disse, não, eu vou marcar o Thiago Mota. Não tem como não votar nesse cara que diz, eu não vou brilhar pra Vocês acham que ele foi mal naquele jogo lá? Não, Ele acho que ele não foi foi mal. perfeito. Acho que ele Não foi jogou de forma diferente. Porque a história É que a gosta de prospecção carimbar. dele, a prospecção Ele, dele. ele não foi mal, ele foi o melhor em campo. Não, é Não, o melhor foi o Yarley. Não, desculpa. É que o Yarley jogou bola. não O é cara que chega e diz assim, desculpa, ô Meneghetti, o cara que chega, se eu chegar pra ti e disser assim, olha só, eu não vou falar hoje no ar, mas eu vou ficar segurando o microfone aqui pra ti, esse cara, ele merece Talvez palmas, melhor em aplausos. programa, inclusive. Talvez melhor em programa. Mas aí inclusive. não seria tu, seria o Brincadeira César. contigo. O César faria isso, tu não faria. O César nem deixaria, ele pensa em fazer. Começa que cada um Eu quero faz ver suas os funções. Não, mas Fala, Bagé. só para esse complemento a respeito do Fernandão, é que a régua, JB, que se colocava, é que ele fosse fazer, por exemplo, o que o Renato fez. Se tu Os perguntasse dois gols. antes, ia dizer que ele ia fazer gol, porque nós colocávamos ele muito acima. Não que ele tenha jogado mal, mas ele não fez o que a gente imaginava. Ô, Baldasso, o Fernandão foi tão Meneghetti. importante assim quanto o Barcelona? Não, foi fundamental. Abriu mão da vaidade, foi a figura dele, por decisão dele, foi fundamental para que o Barcelona tivesse uma dificuldade na transição de bola. Mas eu quero aqui sublinhar a referência feita pelo próprio JB, que o JB considera que a importância dele para os donos da bola é a mesma que do Fernandão para o time do Internacional de 2006. Beleza.
Tiger Junk, Tarcísio ou Fernandão? O Tarcísio é um dos maiores jogadores da história do Grêmio, né, Meneghetti? Mas o Fernandão talvez seja o maior da história do Inter. E a atuação dele contra o Barcelona, a gente reproduziu na Rádio Bandeirantes há 3 semanas atrás, exatamente, foi gigante, fundamental. O Fernandão tem que estar nessa lista. Então eu vou te dar, o time tá pronto, já vamos colocar no ar, mas antes o técnico, eu vou te dar essa primazia aí. Abre o teu voto. Espinosa ou Abel Braga? Tiger. Abel Braga, porque a atuação do Inter, taticamente, ela foi praticamente perfeita contra o Barcelona. O Abel Braga leva nessa. Baldasso, Espinosa ou Abel? Eu não sou o maior fã do Abel Braga. Eu acho que o Inter teve uns 4 ou 5 técnicos melhores que o Abel. Mas nesta comparação, eu voto no Abel. Bagé. Eu vou votar no Espinosa. Penso que o Espinosa tinha complicações maiores para resolver. Eu voto no Espinosa. César. E o Espinosa teve, Bagé, naquele jogo, uma percepção da força ofensiva do lado direito da equipe do Hamburgo, tirou o Mário Sérgio, que normalmente jogaria ali, trouxe o Mário Sérgio para dentro, colocou o Paulo César Magalhães, que marcava mais, colocou o Caju, trancou aquele lado. Espinosa foi cirúrgico naquele jogo, eu fico com Valdir Espinosa. Muito bem. JB. Se o Espinosa fez tudo isso, e é fato que fez, mas o Abel também teve outros méritos importantíssimos, como colocar o Ceará colado no Ronaldinho, como aceitar a sugestão do Fernandão para ele marcar o Thiago Mota, para fazer algumas saídas de velocidade e treinar, inclusive, aquela jogada de que todo mundo diz que é um balão do Índio. Não, é uma jogada que tocar a bola para frente para tirar uma casquinha e apostar na velocidade do Pato de Yarley e depois do Luiz Adriano do Yarley. Isso foi premeditado. Sujeito que ganha campeonato. Teu voto é Abel, né? Abel. Sujeito que ganha campeonato mundial em cima do Barcelona, do Deco, do Ronaldinho e do Iniesta, do Puyol, tendo o Rubens Cardoso como lateral esquerdo. Não que ele seja medíocre, mas não é um jogador desse nível dos caras do time da Catalunha. E Edinho e Wellington Monteiro na primeira linha do meio-campo. Abel, gente. Pelo amor de Deus. Pedir uma coisa, Meneghetti, por todo o respeito que eu tenho por ti. Tu não acha que foi uma jogada ensaiada? Não sei, não acompanhava o lance os treinos. aquele Não acompanhava o aqueles lance treinos lá. do Índio. Tá, vamos lá. Pergunta pro Índio. Vamos colocar o nosso time aí, ó. Eleito o nosso time aí. Comparando hoje o Grêmio que bateu o Hamburgo com o Inter que bateu o Barcelona. Klemer, Paulo Roberto, Índio, Hugo de Leon e Rubens Cardoso. Quero ver quem é que vai ser o capitão desse time, hein? China, Osvaldo, Yarley e Mário Sérgio. Na frente, que ataque, hein? 2 grandes ídolos, Renato e Fernandão. O técnico, Abel Braga. Penso que fizemos um bom time no futebol, moçada. Fizemos um bom time. Isso mostra a força que os jogos têm. Que os 2 jogos têm na história dos 2 clubes. Meu capitão seria Olha Fernandão. a força desse. Olha o capitão é time. Fernandão. Olha a quantidade. O capitão, eu fico com o De Leon, mas a força dos 2 times. Né? Eu não sei se seria De Leon ou Fernandão, mas... Baldasso, um abraço, Baldasso. Abraço! Muito bem, voltaremos amanhã ao 12h30 com mais Donos da Bola. Vem aí o Focolenho, o Evandro Razzi com a primeira edição do Brasil Urgente. Ótimo feriado a todos vocês.